Você está ouvindo a série de mensagens Maturidade Cristã com o pastor Wesley Vieira, uma realização Igreja Batista Betel, em Palmas. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia em João capítulo 8, a partir do verso 30. Verso 30, verso 31 e verso 32. Achou? Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Senhor, essa é a tua palavra. Por tua palavra nós dizemos que ela é poderosa e capaz de gerar todos os efeitos que o Senhor quer. Por isso não há ninguém que não esteja sujeito à tua palavra. E agora nós, mais uma vez, nos rendemos ao poder da tua palavra e clamamos ao Senhor que fale conosco, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém e amém. O dia da Bíblia é comemorado sempre no segundo domingo de dezembro, e é interessante o valor que as igrejas dão para esse dia e que nós, como povo de Deus, damos para esse dia. Algumas igrejas organizam trabalhos como a leitura da Bíblia toda durante o domingo. Outros distribuem Bíblias nos semáforos, nos locais públicos ali onde eles estão. Outras pessoas fazem exposição de Bíblias mais antigas. Eu me lembro que teve uma exposição uma vez da Sociedade Bíblica do Brasil, quando eu estava no seminário ainda, e eles levaram Bíblias em inglês, Bíblias em japonês, Bíblia em mandarim, Bíblia em latim, Bíblia em hebraico, Bíblia em grego, tinha em português também, né? E levaram a exposição para quem tivesse acesso a esse material. Mas a pergunta que eu faço para cada um de nós nessa noite é o que de fato nós podemos fazer para, além de experimentarmos a Bíblia em nossas vidas, propagarmos a mensagem da palavra. Com isso eu quero que você pense numa coisa que a teologia chama em revelação especial e revelação geral. Qual que é a ideia da palavra de Deus? Por que a palavra de Deus foi organizada? E qual que é o objetivo de Deus com a Bíblia? O que Deus estava pretendendo fazer, deixando o texto escrito em nossas mãos? A teologia fala desses dois momentos de revelação, e ela diz o seguinte: a revelação especial é toda manifestação da criação, do governo e da manutenção de tudo aquilo que foi criado e existe para a glória de Deus. Então, quando você olha para a natureza, você consegue perceber na natureza a revelação do conhecimento de Deus. A natureza diz que Deus existe. A manifestação das estações do ano, o governo que é dado sobre as coisas que existem e a forma como essas coisas se organizam. Uma noite chega, um dia chega, vem chuva, vem sol. Isso é governo de Deus. O governo de Deus diz que Deus existe. A criação e o seu governo dizem que Deus existe. O fato de nós termos um momento de nascimento e o fato de nós termos um momento de falecimento, de morte, também fala sobre o governo de Deus. E não só isso, as intervenções de Deus ao longo da história e ao longo da vida e da existência de cada um de nós. Então isso se chama revelação especial, revelação geral na teologia. É um jeito que Deus arrumou de fazer com que as pessoas tenham acesso a Ele, ao conhecimento dEle. Romanos capítulo 1, versículo 20, vem dizer que uma vez que as pessoas têm acesso ao conhecimento de Deus, e que um dia conta a glória de outro, sem haver uma só palavra dita, logo nenhum ser humano na face da terra pode dizer que não teve acesso ao conhecimento de Deus, porque Deus deixou a sua revelação geral. Mas Deus também deixa a sua revelação especial. E a revelação especial de Deus é o texto sagrado, a Bíblia. E a Bíblia nos é deixada não só para mostrar que Deus existe e governa soberano sobre todas as coisas, mas para mostrar que Deus existe, governa soberano sobre todas as coisas, e que tem um propósito com a sua criação e com a existência humana.
Deus então deixa o texto sagrado até nós e faz com que esse texto nos alcance, para que nós venhamos conhecer os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. E eis aqui a palavra do Senhor por isso. A Bíblia não é um livro para ser lido meramente para dar conta de gincana bíblica. A Bíblia não é um livro para ser lido na correria, para que você termine a leitura do ano. A Bíblia não é um livro para ser lido com sono. Vou ler aqui, Senhor é meu pastor. A Bíblia não é um livro para ser lido de qualquer jeito, querido. A Bíblia é a revelação especial de Deus para a propagação de sua palavra e salvação de todo aquele que crê. Palavra de Deus é como nós chamamos. Os reformadores, há um pouco mais de 500 anos atrás, entenderam que essas palavras de Deus precisavam ser percebidas por cada comunidade, e traduziram então a palavra para a língua de cada povo. No primeiro momento para o alemão, e depois a Bíblia foi sendo traduzida até encontrar alcance nos nossos corações. Então perceba que nós estamos falando de um livro que teve mais de 40 autores, que um período do primeiro livro até o último livro trata de cerca de 1.600 anos, para que um começasse a ser escrito e o outro terminasse. Um livro que nós já tínhamos o Antigo Testamento guardado com o povo judeu, e que depois, ao longo da história da igreja, foi organizado o Novo Testamento, com lutas, com prisões, com cadeias. Um livro que chega até nós depois de vasta pesquisa, um livro que chega até nós guardado e amparado pelas mãos de Deus, e um livro que chega até nós para que seja lido e percebida a poderosa palavra do Senhor. Essa é a Bíblia. E as intenções do Senhor por trás da Bíblia são aquelas que dizem respeito à salvação da humanidade, e são aquelas que dizem respeito à maturidade daqueles que são salvos. Por isso que nós estamos tratando dessa série Maturidade. E nesse momento da série nós estamos falando sobre a Bíblia, parte 1. E agora eu preciso que você entenda que o texto sagrado precisa ser tratado como texto sagrado. Aqui eu quero que você entenda uma coisa. Colocar esse texto num local privilegiado da sua casa não é tratar ele como texto sagrado. Ter uma capinha bonita não é tratar ele como texto sagrado. Não permitir que haja dobras, riscos, rasuras, não é tratar esse texto como texto sagrado, necessariamente falando. Tratar o texto bíblico como texto sagrado é obedecer às palavras desse texto. E só é possível que isso aconteça a partir de uma experiência clara de conversão. Jesus agora está caminhando de volta em Jerusalém. O ministério de Jesus começa na Galileia, passa pela região da Samaria, aqui no texto de João, vai para Jerusalém, ele cria um alvoroço louco em Jerusalém, ele volta para a região da Galileia, e vem então uma outra festa, a festa dos tabernáculos, e Jesus volta de novo para Jerusalém. O judeu tinha pelo menos 3 festas muito importantes, e entre elas encaixava mais 7 festas. As 3 festas muito importantes do judeu era a Páscoa, a festa dos tabernáculos e, por fim, para encerrar o ano, a festa dos Pentecostes, do dia do Pentecostes. E agora Jesus já tinha participado da Páscoa, e agora no capítulo 7, ele é orientado por sua família biológica. Jesus teve irmãos, Maria teve outros filhos. Os irmãos de Jesus, no capítulo 7 de João, estão dizendo o seguinte para ele: você não quer ser percebido? Você não quer que as pessoas saibam quem é você? Então você não pode ficar escondido. Vá para a festa dos tabernáculos em Jerusalém e se mostre para as pessoas. E Jesus vai, irmãos. No meio da caminhada, ao chegar em Jerusalém, ele já começa a criar problema, porque ele aproveita a oportunidade da festa e começa a falar palavras ligadas àquilo que ele é. Os judeus então ficam alvoroçados com aquilo. Jesus diz que ele é o Cristo. Depois Jesus diz que ele é a luz do mundo, e depois ele diz que ele é o pão da vida, e isso vai confundindo muito as pessoas. Até que no final do capítulo 8, ali no verso 30, um grupo de judeus decide se aproximar de Jesus porque creu nas palavras de Jesus.
No versículo 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele diz essas palavras para um grupo que tinha crido nele. Ele não está anunciando geral para todo mundo. As pessoas se aproximaram dele e ele diz essas palavras para um grupo que creu. A resposta desse grupo está no versículo 33. Ele diz o seguinte: opa, verdade que liberta. Espera aí, nós somos descendentes de Abraão. Nós não somos escravos e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que a gente vai precisar ser liberto? É uma palavra um pouco confusa, porque se você conhece um pouquinho de história do Antigo Testamento, você sabe que o povo foi preso e levado cativo pelo Egito, pela Babilônia, pela Assíria, mesmo sendo filho de Abraão. E no momento em que eles estavam vivendo aqui, nesse tempo histórico, Jerusalém estava sendo governada por Roma. O sujeito vira e fala: nós não somos escravos de ninguém. Você sabe o que é mais interessante nessa fala desse judeu? A pessoa na posição de escravidão, seja ela qual for, uma escravidão emocional, uma escravidão do trabalho, uma escravidão matrimonial, escravidão de filho, né? Ou de pai, de mãe. A pessoa que está numa condição como essa, ela entra num próximo estágio. Primeiro ela tenta se defender de todas as formas, ela vê que não tem como resistir, e ela precisa daquele estilo de vida para alguma coisa que lhe interessa muito, e ela entra no próximo estágio. O próximo estágio é o automático. É levar a vida do jeito que está, porque eu não quero mais criar problema e confusão. E ela tem então aquele momento da escravidão estabelecido, e quando as pessoas viram para ela e falam: você está escravo do trabalho. A resposta é: opa, peraí, meu trabalho é que paga as contas, meu trabalho é que sustenta a família, meu trabalho... você está escravo, opa, peraí, ninguém fala mal do meu marido. Você está escravo de sua esposa, não importa, irmãos. A pessoa na condição da escravidão, via de regra, ela não tem os olhos abertos para a sua condição. E agora esses homens que estão sendo governados por Roma, estão dizendo: nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. E qual que é a importância dessa fala? O judeu acreditava que o simples fato de sua ascendência vir de Abraão, deles serem filhos de Abraão na genealogia, fazia com que eles estivessem salvos. Então, se o meu parente distante fosse da linhagem de Abraão, e eu também acompanho essa linhagem, eu já tenho uma salvação garantida. Não importa o meu comportamento, não importa o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Meu pai era Abraão? Era, então eu estou salvo. Alguém já viu isso em algum lugar? Filhos de crentes que não têm zelo por sua vida e que são salvos porque os pais são cristãos. Isso não é possível. Jesus então começa um jogo com esses homens que se dizem filhos de Abraão. E ele começa a falar, a pergunta deles é: nós somos escravos de quê? E Jesus deixa claro o seguinte: primeira coisa, a escravidão que vocês estão vivendo é a escravidão do pecado. Mas nós somos salvos. Abraão é nosso pai. Como é que nós estamos escravos do pecado? E Jesus vira para eles e diz assim: se Abraão fosse o pai de vocês, vocês creriam nas minhas palavras. Irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Esse pessoal foi ao encontro de Jesus porque creu nas palavras de Jesus. Agora Jesus está tendo que se esforçar para fazer com que esse pessoal seja discipulado. E está tendo que bater boca com esse povo para que eles entendam a condição que eles estão. No primeiro momento, o que fica claro para nós é que toda e qualquer pessoa pode se aproximar de Jesus pelos motivos errados. Alguma coisa na mensagem de Jesus agradou os ouvidos daquela pessoa, daqueles judeus, e quando eles chegaram perto de Jesus, que Jesus deu a prensa do discipulado, eles viraram e falaram: opa, espera aí, eu não sabia que era esse negócio não, desse jeito aí. E nós estamos falando da Bíblia como revelação especial de Deus, porque nós vivemos um contexto terrível de achismo gospel, onde eu posso
fazer o que eu quiser, porque Deus entende o meu coração. Crente Hello Kitty, irmãos, que vive à base do Deus entende meu coração, Deus entende meu coração, mas que seus frutos não revelam absolutamente nada. Gente que não tem problema nenhum em ser um cristão que continua vivendo do jeito que era antes, porque eu estou vivendo Jesus do meu jeito. O que Jesus fala para nós aqui no versículo 32 é que não existe viver Jesus do meu jeito. Eu tenho uma referência, eu tenho um norte, e esse norte é a palavra de Deus. E Jesus diz: e conhecereis a verdade liberta, fazendo referência a Ele, que é a palavra encarnada. Em João no capítulo 1, a palavra veio até nós e se fez carne, habitou entre nós. Então perceba, o movimento de Deus para salvar as pessoas foi tão intencional, tão sério, tão focado nos propósitos do Senhor, que Ele não se contentou em anunciar a sua palavra através de boca de anjo, de raios, de trovões, como foi feito até esse momento. O próprio Deus faz com que a sua palavra se faça carne, desça até nós, e Ele se revele a nós. O que precisa ficar claro nesse primeiro momento aqui, para que nós venhamos entender a gravidade disso, é que Jesus não está falando de conhecimento que pode ser adquirido por qualquer meio. Conhecereis. Como é que você normalmente faz para conhecer alguma coisa? Como que eu faço? Eu estudo, pego aula, participo de encontros, de seminários, faço um curso, e assim eu conheço alguma coisa. Mas o conhecimento relacionado a Jesus, ele não pode ser obtido apenas nesse viés de estudo, de seminário, de congresso. O conhecimento que Jesus está falando é envolvimento com a própria pessoa de Cristo. É envolver-se com Jesus a ponto de você e eu nos parecermos com Ele. Uma das figuras mais intrigantes que Jesus coloca da igreja é chamá-la de noiva. Noiva. E a noiva, no contexto judaico, não podia divorciar mais do noivo. Ela só tinha que cumprir o rito, o casamento já estava próximo. E por noiva, irmãos, nós entendemos que o casamento está próximo. O envolvimento de Cristo com sua noiva é o envolvimento do conhecimento, é o envolvimento da percepção. Nós nos envolvemos com Cristo diariamente, através de sua palavra, por meio da oração e do jejum. O nome disso é vida piedosa. Os outros meios de graça que o Senhor deixou para nós, para que nós conhecêssemos a Ele, é a comunidade. O outro é a pregação do Evangelho. E o outro é o anúncio do Evangelho ao mundo. E para fechar esses elementos de conhecimento, nós temos o serviço. Então você percebe que não basta apenas eu e você ficarmos num quarto lendo, orando, jejuando. O conhecimento de Deus precisa ser praticado e explorado na vida das outras pessoas. Boa parte da nossa frieza espiritual está associada à nossa maneira de conhecer a Deus. Nós não podemos conhecer a Deus do nosso jeito. Ah, pastor, eu tenho um jeito de conhecer a Deus. Não, Deus já deixou o seu jeito claro. Querido, o que nós precisamos entender nessa noite, de todo o coração, é que se o próprio Deus não viesse até nós, e se fizesse conhecido a nós, seria impossível, pelos meios naturais, conhecermos a Deus. O ser inacessível, em glória intransponível, se faz carne, habita entre nós para que se faça conhecido da humanidade. Ele tomou a iniciativa, e se Ele não tivesse feito isso, nós não teríamos acesso. Ao fazer isso, o Senhor nos dá acesso, e nos diz então que existe uma forma de conhecê-lo. E Ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, o que é permanecer firme na palavra de Jesus? É ser amoldado, enquadrado, encaixado na maneira de Jesus pensar o mundo. Quando o sujeito passa pela experiência de conversão, ele começa a abandonar o seu jeito de pensar. Isso é gradativo, mas precisa acontecer. E vai acontecendo ao longo da história. Ele vai abandonando o seu jeito de agir, vai abandonando o seu jeito de pensar, vai se parecendo cada vez mais com Jesus. É impossível um crente não se parecer com Cristo, a não ser que
No meio da caminhada ele se envolveu e a palavra não chegou. Ou eu e você tivemos o acesso a uma pregação estranha. Jesus então se faz conhecido. E ele diz que é esse conhecimento de João 8,32 que liberta. Agora perceba uma coisa. Se Jesus está dizendo que o conhecimento liberta, é porque ele também está destacando a nossa condição. Aqueles que já estavam prontos para começarem o discipulado, se veem voltando do início. E agora não tem mais tempo nem condição, eles não estão prontos para aprenderem de Jesus. Jesus bate boca com eles. E ao bater boca com eles, para que nós possamos encerrar aqui, a primeira coisa que Jesus destaca é que eles estão se chamando de filhos de Abraão. Jesus vira e fala: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam como Abraão, e a fé de vocês seria como a fé de Abraão, e a fé de Abraão testifica a meu respeito. Vocês não são filhos de Abraão. Depois eles viram e falam: nós somos filhos de Deus, porque somos de Israel. Jesus fala: não, porque se vocês fossem filhos de Deus, Deus é o meu Pai, e Deus revelou o seu querer para mim, mas vocês não creem na minha palavra. E de repente surge uma dúvida: então a gente é filho de quem? E Jesus, sem papas na língua, vira e fala: vocês são filhos de Satanás, porque vocês são mentirosos e mentem desde o início. E Satanás é o pai da mentira, e foi o pai de vocês que organizou e tem organizado a vida de vocês. Essa palavra foi recebida com tanto carinho, irmãos, que a Bíblia fala no final do capítulo 8 que Jesus teve que se esconder e sair dali porque as pessoas queriam matá-lo. As pessoas queriam matar Jesus. Os filhos de Abraão queriam matar seu profeta. Os filhos de Deus queriam matar seu profeta. Nessa noite, nós precisamos entender que o conhecimento de Deus é que nos liberta. Mas não é qualquer conhecimento. É o conhecimento do envolvimento com Deus. É impossível se envolver com Deus se nós não temos vida de devocional. Nesses dias que antecedem a celebração do Dia da Bíblia, eu quero te incentivar a ter vida devocional, leitura da Bíblia, oração. Mas é impossível conhecermos a Deus se não nos envolvermos com sua comunidade. Como é que está teu trato com os outros irmãos? Só outros crentes te fazem crentes. Mas é impossível conhecermos a Deus se aquilo que Deus nos faz conhecer, nós não praticamos na vida do outro. A prática é o serviço, é o trabalho, e a prática é a pregação do Evangelho. Logo, a minha e a sua condição é de pecado. E só tem um conhecimento que pode nos livrar da nossa condição de pecado, que é o conhecimento da verdade. Não uma verdade por perspectiva, não uma verdade por um olhar, por um plano, por um lado, mas a verdade única e absoluta que se chama Jesus Cristo. A mensagem que nós pregamos essa noite é Cristo, um Cristo morto e ressurreto, um Cristo que é a verdade. Agora eu preciso que você entenda uma coisa, nós vamos orar para encerrar. Se Cristo é a verdade, e se todo o movimento de Cristo é verdadeiro, e se tudo que Jesus fala vem da parte de Deus, então nós é que precisamos reconhecer a nossa condição de pecado e ajustarmos, ou melhor, e sermos ajustados por Ele. Mas, se você está aqui nessa noite, e às vezes é um cristão comprometido, mas ainda passa por áreas na vida que parece que não consegue ser liberto. Eu vivi um tempo assim, me perguntando assim: Senhor, a sensação que eu tenho é que eu não passei pela experiência da conversão, porque vira e mexe, essa área na minha vida explode. E o que a gente percebe nas palavras de Jesus, não é que a minha experiência de conversão foi falsa. O problema é a minha experiência de discipulado. Quando Jesus começou a fazer o amoldamento dele na minha vida, eu olhei para ele, olhei para a minha vida, olhei para o mundo, olhei para as coisas que estavam acontecendo, e eu falei: não, mas não precisa ser desse jeito. Deve ter um outro jeito. Deve ter uma música de um outro cantor gospel que fale outra coisa. Deve ter um outro pastor pregando na internet que fale do jeito que eu quero. Deve ter um outro lugar, alguém que escreveu um livro que está encaixado com o que eu estou pensando. Então a única coisa que eu preciso fazer é seguir essa pessoa no Instagram.
A única coisa que eu preciso fazer é comprar esse livro. A única coisa que eu preciso fazer é continuar ouvindo essas músicas, e aí eu estou legal. E o que Jesus fala para nós é que enquanto nós não encontrarmos Ele através de Sua palavra, todo conhecimento que precisa ser adaptado, encaixado, que não pode ser tão somente a palavra de Deus viva e praticada, é conhecimento que não traz libertação. Pastor, mas eu sigo Jesus do meu jeito. Querido, pode te dar uma notícia interessante aqui hoje? Não existe jeito seu e meu de seguir Jesus. Existe o jeito revelado. E o jeito revelado é: guarde as minhas palavras. Ou seja, pratique as coisas que eu estou ensinando a vocês. E assim serão meus discípulos. Caso contrário, eu posso ser pastor, líder de igreja, eu posso ser PhD em teologia, que a única coisa que eu tenho é palavra ao vento. Essa é a palavra de Deus. E é só o conhecimento de Jesus que liberta. Você ouviu a série de mensagens Maturidade Cristã com o pastor Wesley Vieira. Siga o nosso Instagram, Igreja Batista Betel, em Palmas. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal.